Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme combinado aqui com a turma, né, de bioquímica, nós estamos aqui para fazer a revisão final para a prova do próximo dia 4, né, de bioquímica. Nós queremos dizer que a revisão já foi feita em sala de aula presencial, mas a gente teve um probleminha com relação às chuvas que foram muito intensas na nossa cidade, né? A gente teve um problema de deslocamento de boa parte da turma para assistir a aula. Então, a gente achou por bem, para aqueles que não tiveram como ir até a aula, fazer essa revisão online mesmo, né? Fazer através de um vídeo, onde vocês podem assistir a hora que quiserem, para a gente poder fixar o conteúdo do que vai cair na prova e finalmente passar uma geral sobre o que vai acontecer na nossa próxima prova, né? Vamos lá, vamos começar com as questões que são rápidas, né? É importante revisar para vocês que as questões, tudo que vai cair nessa revisão aqui, basicamente é o teor da prova que vocês vão se deparar no dia 4. Então, nada muito diferente, tá? O importante é que vocês saibam que muitas vezes o enunciado e as alternativas podem estar invertidas na prova, mas isso não vai ser dificuldade nenhuma se a gente compreender que tem o mesmo teor, né? Então vamos lá. São chamadas gorduras do organismo e possuem importantes funções estruturais de síntese hormonal, também como isolante térmico, entre outras funções. Gente, aqui está muito claro que eu tenho um contexto, né, que eu tenho um conceito, um enunciado, e ele pergunta qual dessas alternativas está relacionada a esse conceito. Então é muito simples, né? Vamos entender, vamos ler devagarinho que a gente entende. São chamadas gorduras do organismo. Isso já fica muito claro que a gente sabe que os macronutrientes que a gente aprendeu na bioquímica, basicamente carboidratos são os açúcares, né, que a gente chama, e o que são chamados gorduras do organismo? Geralmente são os lipídios, tá? Então, além disso, de já terem esse nome, já terem essa associação, você tem também a questão das funções importantes que ele tem no organismo. Sobretudo uma função que os outros macronutrientes não têm, que é de isolante térmico. Então fica muito fácil você identificar que é os lipídios nessa questão, né? A alternativa para a gente saber que é a alternativa C nesse caso, tá? As proteínas são aqueles macronutrientes que têm como função estrutural e imunológica, sobretudo, e que a composição delas é basicamente feita de quê? De aminoácidos. É uma junção de aminoácidos ligados uns aos outros, né? Que vão formar cadeias proteicas, né? Vão formar peptídeos, ligações peptídicas, ou peptídeos, e esses peptídeos juntos formam proteínas, tá? Os carboidratos a gente sabe também que são cadeias carbônicas gigantes, formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, e também tem a característica de ser formado por o quê? Por monossacarídeos, estruturas monossacarídeos ligadas umas às outras através de ligações glicosídicas, né, que vão formar a cadeia de carboidratos. E os ácidos nucleicos são um macronutriente que está responsável muito mais pelas funções genéticas do nosso organismo, principalmente como exemplo deles DNA e RNA. Tá? Então a resposta certa da questão 1, letra C. A questão 2 fala justamente de outro macronutriente, que tem a função de preservar e fornecer informação genética através do DNA e RNA. Muito embora a gente não tenha visto com detalhes, não tenha tido condições de ver com detalhes a questão dos ácidos nucleicos, a gente já sabe que a resposta certa é a letra D. Tá? Por quê? Porque os ácidos nucleicos são os únicos macronutrientes que contêm essa função de preservar e de repassar para gerações futuras as informações genéticas dos seus pares, né? Então, essa é a função básica dos ácidos nucleicos, que contém principalmente RNA e DNA. Tá? Então, a alternativa da questão 2 é a letra D de dado. Passando para a alternativa 3, a gente tem outro conceito ligado novamente a macronutrientes. Tá? Podem ser classificados como hidrossolúveis e lipossolúveis e exercem funções como cofatores enzimáticos e reações bioquímicas. Eu quero destacar aqui duas informações importantes que tem nesse contexto aqui. Este macronutriente ele está classificado como hidrossolúvel e lipossolúvel. Tá? A gente sabe que as proteínas não são classificadas assim.
muito menos os carboidratos, tá? Então a gente já pode começar a imaginar o que possa ser. Vamos continuar a leitura. E exercem funções como cofatores enzimáticos. Ou seja, o que é um cofator enzimático? A gente sabe que a enzima é uma proteína que geralmente tem a função de quê? De acelerar o processo de uma reação bioquímica no nosso organismo. Muitas dessas enzimas, elas atuam ao lado de cofatores, que auxiliam o trabalho da enzima nessa aceleração. Então, neste caso, o macronutriente que a gente está falando são as vitaminas. Que as vitaminas elas têm a função bioquímica de exercerem como cofatores. Então, a maioria das vitaminas, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E, K, PP, enfim, várias que tem no nosso organismo, atuam dessa forma, acelerando processos bioquímicos no organismo ao lado de enzimas, tá? Então a resposta certa para a alternativa 3, para a questão 3, é a alternativa C, tá? A questão 4 pergunta que são exemplos de vitaminas hidrossolúveis. Gente, vamos ter muito cuidado nisso, tá? Porque às vezes a pegadinha está numa palavra, e isso é extremamente importante. O que eu quero que vocês tenham em mente é que as vitaminas que existem disponíveis para o organismo, a gente já sabe que elas são classificadas em hidro ou lipossolúveis. O que significa isso? É aquelas que são dissolvíveis ou podem ser dissolvidas em água e aquelas que são dissolvidas em óleos ou em gorduras, tá? E o que isso traz de prática para vocês da enfermagem? Isso é muito importante porque muitas vezes você pode lidar com prescrições feitas por médicos na UTI ou num centro clínico mesmo, né, numa enfermaria, onde o médico vai pedir para dissolver ou para diluir determinada vitamina em um soro fisiológico, por exemplo, né, para ser aplicado no paciente. Então, você tendo pré-conhecimento de que aquela vitamina é ou não hidrossolúvel, você já pode questionar isso com o médico, tá bom? Então, é muito importante isso. E você tem que ter em mente que as vitaminas que são lipossolúveis, aquelas que são diluíveis somente em óleo ou em gordura, são A, D, E e K. E aí eu pergunto para vocês, é o que a questão está perguntando? Não, não é o que a questão está perguntando. A questão está perguntando quais são as vitaminas, ou quais são exemplos dentro das que estão abaixo, de vitaminas hidrossolúveis, tá? Então vamos lá. Na alternativa A, eu tenho o complexo B, beleza, ela é hidrossolúvel. Tenho a vitamina C, mas a vitamina E não é hidrossolúvel. Ela é uma vitamina lipossolúvel, tá? Na alternativa B, eu tenho vitaminas A, D, E e K. Justamente as 4 vitaminas que são lipossolúveis. E não é o que ele está perguntando, tá? Então, também elimina a alternativa B. A C, ele fala de complexo B e vitamina C. Justamente as 2 vitaminas que são hidrossolúveis. Resposta certa, então, é a letra C. E na letra D eu tenho vitamina A, que a gente já sabe que é lipossolúvel, então a gente descarta. Então a alternativa C na questão 4 é a correta, tá bom? Questão 5, vamos lá. Com relação à capacidade de se fazer hidrólise, como é que eu classifico os carboidratos? Ou como é que os carboidratos podem ser classificados? Vamos dar uma relembrada lá na aula de carboidratos, tá? Uma das formas de eu classificar carboidratos é com relação à capacidade dele fazer hidrólise. O que é hidrólise, gente? Lembre-se, sempre que eu falo para vocês, praticamente tudo na bioquímica, de conceitos, você consegue ler praticamente dentro da própria palavra. É só a gente lembrar que lise, cadê o meu mouse? Está aqui. Lise vem de lisar, vem de quebrar, de clivar, tá? E isso aqui é hidro, que vem de água. Então, hidrólise é um tipo de reação química que acontece quebra da molécula na presença de água. Então, essa é a característica dos carboidratos. Muitas vezes eles são degradados, eles são quebrados na presença de água. Alguns deles podem ser quebrados, outros deles podem não ser quebrados. E aí a gente precisa entender como é classificado isso em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Polissacarídeos são aqueles que têm vários monossacarídeos ligados uns aos outros através de ligação, 4 ou mais monossacarídeos. Disacarídeos são aqueles que têm dois monossacarídeos ligados um ao outro,
Tem um monossacarídeo aqui, uma glicose, por exemplo, ligada a outra glicose aqui, uma frutose. Pronto, eles se ligam, fazem uma ligação glicosídica entre eles, pronto. Essa estrutura que eu formei com as minhas duas mãos é um disacarídeo, tá? E eu posso romper isso aqui. Quando eu quebro essa molécula de disacarídeo, eu justamente quebro na junção da ligação entre os dois monossacarídeos. E eu clivo isso aqui e aí eu faço uma hidrólise, tá bom? Então essa é a alternativa correta, a letra A. Capacidade de se fazer hidrólise. Por quê? Porque o monossacarídeo, isso é muito importante, é o único tipo de carboidrato que eu não faço hidrólise nele, porque ele já está a estrutura mais simples possível. Não se quebra essa ligação aqui, tá bom? Ok, gente. Questão 6. São exemplos de monossacarídeos, disacarídeo e polissacarídeo, respectivamente. Então, eu tenho que ter na ordem um mono, um di e um polissacarídeo, tá bom? Vamos lembrar primeiro dos monossacarídeos. Quais são os monossacarídeos que a gente conhece? São 3, basicamente. Glicose, frutose e galactose, tá? Então, na primeira alternativa, ou na primeira palavra de cada alternativa, tem que ter um desses 3. Eu já elimino a maltose, já elimino o glicogênio. Resta só a B e a D, né? Então, vamos para frente. Disacarídeos. A gente sabe que entre a B e a D, o amido é um polissacarídeo. Ele é até um tipo de carboidrato extremamente grande, o que caracterizaria um tipo de carboidrato do tipo qual? Polissacarídeo, né? Ele tem centenas de cadeias de carbono ligadas umas às outras. Então, não seria caracterizado como um disacarídeo. Então, já passo para a alternativa D, que é a lactose, que é o carboidrato do leite, a gente sabe, né? O açúcar do leite, né, que a gente conhece, é um tipo de disacarídeo. E, consequentemente, o glicogênio. O que é o glicogênio? É a glicose na forma, o carboidrato de reserva que o nosso organismo produz para uma eventualidade, produzido pelo fígado, tá? É a glicose na forma reserva, na forma de armazenamento do nosso organismo. O glicogênio vai ser transformado em quê? Vai ser transformado vai ser caracterizado, como um polissacarídeo. Tá legal? Então, letra D da questão 6. Na questão 7, ele conceitua que alguma coisa são moléculas que alteram a velocidade, acelerando o processo de realização de uma reação bioquímica. Acabamos de falar isso há pouco tempo atrás. Qual é o conceito que diz que são moléculas que alteram a velocidade de uma reação bioquímica? Nós sabemos que existem centenas de milhares de reações bioquímicas acontecendo no nosso corpo o tempo todo. E muitas delas, ou a maioria delas, precisam ser realizadas de forma rápida. Quem é que pode acelerar esse processo? Quem é que tem a capacidade de se ligar a um substrato, que é a molécula que vai ser transformada, né? Sempre numa reação bioquímica eu tenho um substrato que vai gerar um produto, tá? Substrato se transformando em produto. Neste processo de transformação de substrato em produto, existe uma molécula que pode atuar acelerando esse processo. Quem é? A gente já sabe que é a enzima, tá? Enzimas são sempre responsáveis por realizar ou acelerar o processo da velocidade de uma reação bioquímica, tá bom? Por que não coenzimas, Kleber? Porque a coenzima ela não tem diretamente a ação de acelerar o processo. Ela tem uma ação auxiliar. O próprio nome já diz, coenzima, ligado a uma enzima. Ele ajuda a enzima nesse processo, mas ele não tem a função diretamente de fazê-lo, tá bom? Sais biliares, para a gente ter uma dúvida, tirar a dúvida, sais biliares são moléculas produzidas pelo fígado, que ficam armazenadas lá na vesícula biliar, que vão servir para o processo de digestão de gorduras do nosso corpo. Tá? Eles não aceleram o processo de reação bioquímica. Eles viabilizam a decomposição da gordura do nosso corpo para ser facilmente absorvida. Tá bom? E proteases, o próprio nome já diz, ase, quando termina em ase, geralmente é o quê? Enzima, né? Vamos lembrados? Pronto. Proteases são enzimas que digerem o quê? Proteínas do nosso corpo. Tá? Então, um tipo de enzima especificamente. Tá legal? Então, alternativa B na questão 7 é a correta. Questão 8. Sobre enzimas, assinale a alternativa incorreta. Presta muita atenção, gente, que muitas vezes na prova pode aparecer isso, tá? Eu pedi uma resposta que seja a incorreta. O que isso significa na prática? Que dessas alternativas aqui,
3 delas vão estar certas, tá? Então a gente não quer nenhuma certa, a gente quer uma errada, uma falsa, uma incorreta. Então vamos prestar atenção nisso, tá? A maior parte das enzimas produzidas pelo organismo são de natureza proteica. Tá certo isso? Tá certo. A gente pode até dizer que são todas as enzimas proteicas, tá? Mas uma e outra pode eventualmente não ser de natureza proteica, mas eminentemente enzimas são proteínas, tá? A gente pode até dizer isso de forma, para efeito didático, a gente pode dizer que toda enzima é uma proteína, tá? Mas o contrário não é verdade, toda proteína não é uma enzima. Eu posso ter proteínas com outras funções que não sejam enzimáticas, tá? Vamos sempre lembrar disso. Então essa alternativa A aqui a gente pode dizer que está correta, tá? As enzimas são sintetizadas pelo nosso organismo. Vamos ler com calma, tá, gente? Quando a alternativa for grande, vamos por partes, para a gente, se for o caso, bota lá um Czinho, um Ezinho, já indicando que está errado aquela afirmativa, mas vamos lendo ela por partes, tá? As enzimas são sintetizadas pelo nosso próprio organismo. Tá certo isso? Tá certo. A gente sabe que enzimas são e devem ser sintetizadas pelo nosso corpo, né? Afinal, são proteínas. A partir de quê? Das informações contidas na molécula de DNA. Tá correto isso? Tá correto. Porque o DNA, que é o nosso material genético, sinaliza para a célula a necessidade de se produzir determinada proteína ou determinada enzima, tá? Portanto, o funcionamento correto do nosso metabolismo está diretamente ligado ao nosso material genético. Claro que sim. Se o nosso metabolismo depende de reações bioquímicas, e as reações bioquímicas para acontecerem dependem de enzimas, então eu posso dizer que o funcionamento desse metabolismo está diretamente ligado ao nosso material genético. Por quê? Porque o material genético vai controlar a produção de enzimas e de proteínas. Estas, por sua vez, vão sinalizar ou vão agilizar processos bioquímicos no nosso corpo que vão concorrer para o controle do metabolismo, tá? Então está correta a letra B também. Cada enzima é inespecífica, ou seja, ela pode se acoplar a diversos tipos de substratos para realizar a sua ação. Tá certo isso? Não. Não? Tá correto isso? E aí? O que a gente sabe? O que a gente pode dizer? Não está correto, né? A gente sabe que uma das características que a gente estuda sobre enzimas é que elas são extremamente específicas. Lembra da questão da chave do cadeado? É como se a enzima fosse uma chave e o cadeado fosse o substrato. Então, somente uma chave, um tipo de chave entra naquele cadeado para poder abri-lo e transformá-lo, né? Então, isso acontece no processo enzimático, tá? Então, cada enzima é inespecífica? Não, muito pelo contrário. Cada enzima é específica. Ela se acopla somente a um tipo de substrato para realizar a sua ação. Então, a alternativa correta, ou no caso aí que a gente está procurando a errada, é a alternativa C. É a única dos 4 que está errada, tá bom? O nome dado ao processo metabólico realizado dentro das células, com clivagem de glicose e consequente produção de piruvato. Vamos entrar agora numa etapa que é relacionada aos processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. Estamos falando de um processo metabólico que é realizado dentro da onde? Das células, com clivagem. Lembra o que é clivagem, gente? Clivagem nada mais é do que quebra, destruição, degradação. Eu pego uma clivagem de quê? De glicose, ou seja, uma molécula de glicose vai ser quebrada e, consequentemente, ela quebrada vai produzir o quê? Uma outra substância chamada piruvato. Vamos lembrar do metabolismo, da questão do caminho do carboidrato dentro do nosso corpo. A gente ingere um carboidrato, um pedaço de bolo, uma massa, qualquer coisa. Os carboidratos são de grande quantidade, geralmente polissacarídeos. O que acontece? A digestão deles, eles passam pelo estômago, sofrem processos de degradação dentro do nosso intestino, por causa das enzimas digestivas, e são quebrados em estruturas menores, que são os monossacarídeos. Em geral, esses monossacarídeos são o quê? Glicose, a maioria deles, absoluta. Então, as glicose, quando quebra em partes pequenininhas o carboidrato, em glicose, essa glicose vai para dentro do tecido epitelial do intestino, é absorvido pelo epitélio intestinal e entra na nossa corrente sanguínea. E aí na corrente sanguínea ele vai tomar o seu rumo, vai para o fígado ou vai para os tecidos para serem utilizados como fonte de energia. Lembra que o nosso organismo depende, as células do nosso organismo dependem fundamentalmente de quê? De
glicose para funcionar. E como é que ela usa a glicose no nosso organismo? Ela usa a glicose dentro do nosso organismo para produzir uma outra coisa que é o ATP. Tá? E nessa etapa de produção de ATP, a primeira coisa que ela vai produzir é pegar a glicose que ela recebeu da insulina, né? A insulina leva a glicose até as nossas células, e aí a insulina deixa a glicose lá, a glicose vai ser usada pela célula, e aí o que a célula faz como primeira coisa? Ela quebra, ela cliva essa glicose. E o que é quebra de glicose? É só a gente ler as alternativas que estão embaixo, gente. Vamos lembrar do que é a função e vamos lembrar de interpretar o nome de cada coisa. Glicólise, gente. Lise é o quê? Quebra. E glico vem de quê? De glicose. Então, se eu tenho um processo metabólico com clivagem ou com quebra de glicose, que gera piruvato, claro que eu estou falando da glicólise. Tá bom, gente? É o processo que acontece de quebra da glicose dentro das nossas células, para a produção futura de ATP. Vai gerar piruvato primeiro, o piruvato vai ser usado no ciclo de Krebs, depois vai gerar acetil-CoA e por aí vai o processo até a formação. Depois vai haver a fosforilação oxidativa, que a gente viu tudo isso, e da fosforilação oxidativa vai haver a produção de fato de ATP do nosso corpo. Tá bom? Então é glicólise a primeira etapa do processo de clivagem da glicose e produção de piruvato. Questão 10, a gente vai usar um outro processo metabólico. Ele quer saber que processo metabólico realizado no fígado gerando glicose como produto. Olha, vamos lembrar, gente. Processo metabólico é sempre o quê? Um substrato que se transforma em um produto. Geralmente com uma enzima acelerando esse processo. Isso é reação bioquímica, isso é processo metabólico, tá bom? Sempre um substrato gerando um produto, geralmente com uma enzima no meio, ou várias enzimas produzindo isso. Nesse caso, o processo metabólico diz que eu gero a glicose. Então, glicose está onde nesse processo? Está aqui, ó, é o produto, gerando glicose como produto, que se utiliza como substrato, ou seja, de alguém que está aqui, que vai gerar glicose, ou glicerol ou lactato ou aminoácido. Então, estruturalmente montando, é como se eu pegasse glicerol, lactato ou aminoácido, que vou usar um desses três substratos para produzir quem? Glicose. E qual é o processo metabólico em que eu gero glicose? É óbvio que é a gliconeogênese, gente. O próprio nome já diz. Gênese é o quê? Origem, formação, né? E neo, de nova, glico, que é glicose. Então, produção, geração, formação de nova glicose no nosso corpo. O nosso organismo também tem a capacidade não só de quebrar a glicose, mas também de gerar nova glicose. Para quê? Para que ele utilize como fonte de energia futuramente. Tá bom? Então, questão 10, alternativa A. Outro processo metabólico importante que ocorre agora na ausência de oxigênio em hemácias e células do músculo esquelético. Lembra, gente, que a gente viu que glicólise é o quê? É a quebra de glicose dentro da célula. Acho que foi a questão 9 que a gente viu, ou 8, se não me engano. Né? Quebra de glicose que vai gerar piruvato. Beleza, para a futura formação de ATP. Beleza. A gente viu nas nossas aulas que existem dois tipos de glicólise no nosso corpo. A glicólise aeróbica, ou aeróbia, ou a glicólise anaeróbica, ou também chamada de anaeróbia. Tá? Qual é a diferença básica entre as duas? É que na glicólise aeróbica eu tenho a quebra de glicose na presença de oxigênio. O oxigênio sempre está envolvido nos processos metabólicos nesse tipo de glicólise, né? Nesse tipo de quebra de glicólise. Já por outro lado, quando eu tenho um tipo de glicólise chamada anaeróbica, é porque isso ocorre na ausência de oxigênio. Que exemplos eu tenho na prática? Quando a gente vai malhar, fazer atividade física, tá? As fibras musculares do nosso corpo, quando estão sob intensa atividade, está sendo quebrado glicose para gerar energia para a gente ter essa força muscular. Só que não há uma quantidade tão grande de oxigênio e rapidamente vai se acabar o oxigênio nessa região. Então o organismo precisa continuar produzindo energia na forma de ATP e para isso ele precisa quebrar a glicose. Vai ser quebrada a glicose desse mesmo jeito, ou seja, faltando oxigênio? Vai ser quebrado do mesmo jeito.
certo? Só que é um processo chamado de glicólise anaeróbica, tá? Onde eu tenho a produção de lactato como um processo. A glicose vai ser quebrada e vai gerar um produto. Mas nesse caso, qual é o produto? É o lactato, tá bom, gente? Glicólise anaeróbica, onde eu tenho processo de ausência de oxigênio, é sempre anaeróbica, tá? Isso acontece muito nas hemácias e nas células do músculo esquelético, obviamente, tá bom? Questão 12, assinale a alternativa onde encontramos somente tipos de lipídios. Agora vamos estudar um pouquinho os lipídios, tá bom, gente? Já sabemos que lipídios são gorduras, né? Comumente conhecidos como gorduras. A unidade fundamental dos lipídios geralmente é o ácido graxo, tá? E a gente viu que existem diversos tipos de lipídios no nosso organismo. Em uma dessas alternativas, a gente só tem lipídios aí. Vamos tentar lembrar? Pelo próprio nome, a gente consegue matar, gente. Vamos lá. Na alternativa A, eu tenho esfingolipídios. Gente, pelo nome eu já vejo que isso é um tipo de lipídio, tá? Esfingolipídios. Triacilgliceróis, esse realmente some um pouquinho, ou foge um pouquinho desse raciocínio, porque os triacilgliceróis nada mais são do que triglicerídeos. E a gente sabe que os triglicerídeos é um importantíssimo lipídio presente no nosso organismo, tá? Então aqui sim eu tenho também um tipo de lipídio. E aminoácidos é que está por fora aí, tá? Nada a ver. Aminoácidos tem a ver com proteínas e não com lipídios, tá? Na alternativa B eu tenho esteroides, beleza. A gente sabe que os esteroides são um importante tipo de lipídio no nosso organismo, principalmente para a produção de colesterol e para a formação de células sexuais, tanto masculinas como femininas, né? Os hormônios, tá bom? Ácidos graxos, a unidade fundamental dos lipídios, não esqueçam disso, por favor, e fosfolipídios. Então, aqui eu só tenho alternativas ligadas a lipídios, que é o que a alternativa me pede, tá? Então, já sei que a alternativa correta é a letra B, mas vamos ler o restante. Esfingolipídios, beleza, na C. Monossacarídeos, a gente sabe que não tem nada a ver com lipídios. Monossacarídeos é um tipo de quê? De carboidrato, tá? E esteroides, sim, é um tipo de lipídio também. Na alternativa D, peptídeos, não é lipídio, é um tipo de proteína, né? É uma estrutura pré-proteica, né? Que vai formar as proteínas, a união de vários lipídios. Ácidos graxos e fosfolipídios. Então, o que está errado aqui seria esses peptídeos. Então, onde eu tenho só alternativas com lipídios, com tipos de lipídios, é a B. Esteroides, ácidos graxos e fosfolipídios. Questão 13. São complexos formados por proteínas e lipídios com a função de promover transporte de lipídios na corrente sanguínea. Gente, não tem nada de difícil nessa questão. Mais uma vez, é questão de lembrar de estrutura de palavras. Tá? A gente estuda, na bioquímica, a gente estuda muito português também. Porque junção de muitas palavras, porque na bioquímica existe muita nomenclatura de junção de palavras, onde a palavra é formada por duas coisas que se unem para formar justamente o conceito daquelas duas juntas. E esse é o conceito básico do que a gente está vendo aqui. Mais um exemplo básico do que a gente vai ver aqui nessa questão. Complexos formados por proteínas e lipídios. Gente, quando eu junto proteína com lipídio, dois macronutrientes numa molécula só, eu posso dizer que eu formei uma lipoproteína. É óbvio isso, tá? Então, a alternativa D já é a resposta. Apolipoproteínas ou lipoproteínas, tanto faz esse nome, tá? São tipos de proteínas ou tipos de lipídios que são formados no nosso corpo com que finalidade? Para promover o transporte de gorduras dentro da nossa corrente sanguínea. Lembre-se, quando uma molécula de colesterol está no fluxo sanguíneo, na corrente sanguínea, ela não tem a capacidade de ficar permeando a corrente sanguínea, tá? Sozinha ela não tem essa capacidade. Por quê? Porque ela é hidrofóbica. E o maior teor que a gente tem na composição do nosso sangue é o quê? É água. Então ela vai ser incapaz de poder ficar se locomovendo na corrente sanguínea. Então ela precisa de uma apolipoproteína ou de uma lipoproteína que é produzida pelo fígado para se ligar a esse colesterol e transportá-lo pela corrente sanguínea até o tecido adequado, tá? Então a resposta certa da questão 13 é apolipoproteínas, também chamada de lipoproteínas. Só um detalhe,
Quais são os tipos de lipoproteínas que a gente conhece que são famosos? Principalmente HDL e LDL, tá bom? Vamos lá. A enzima responsável pela degradação de lipídios em glicerol e ácidos graxos durante a digestão. Quem é essa enzima? Gente, já dá para matar mais ou menos com uma dica que eu dei no início das aulas. Se eu quero saber o nome de uma enzima, eu já posso saber mais uma aulinha de português dentro de bioquímica, tá? Se eu quero saber o nome específico de uma enzima, eu já sei que a maioria das enzimas, a nomenclatura das enzimas termina com ase. Lembra-se disso, tá? Ase. Então já consigo eliminar o que aqui? Alternativa A. Tá? Lipólise é quebra de gordura, mas não em grandeza bioquímica, tá bom? Glicerolase eu inventei. Isso não existe, tá? Então a alternativa correta aqui é lipase. Por quê? É o tipo de enzima responsável por degradar o lipídio em glicerol e ácido graxo. Lembra que o lipídio que a gente ingere na alimentação, ele vai ser degradado por uma enzima. Essa enzima que está lá no intestino chama-se lipase. Lipase pancreática, geralmente. Ela vai pegar moléculas de triglicerídeo ou triacilglicerol que estão presentes na gordura e vão quebrá-las em glicerol e ácido graxo. Lembra que a estrutura do glicerol, deixa eu botar aqui no desenho aqui para ficar legal, ela é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos encaixotados nela. Tá? E o que essa lipase ela faz? Ela quebra justamente essas moléculas aqui, transformando uma molécula de glicerol em 3 ácidos graxos para ficarem livres no organismo e serem absorvidos. Tá bom? Questão 15. Sobre os triglicerídeos. Agora a gente vai falar especificamente sobre um tipo importante de lipídio no nosso corpo. Tá? Os triglicerídeos. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os triglicerídeos são compostos raros e dessa forma não podem ser dosados em exames sanguíneos. Gente, triglicerídeo é um composto raro no nosso corpo? Muito pelo contrário. É o tipo de lipídio mais comum no nosso corpo, tá? E dessa forma não podem ser dosados em exames sanguíneos? Muito pelo contrário, tá? Isso aqui é prova cabal que está puramente errada essa questão, duplamente, tanto na primeira afirmativa como na segunda, tá? Não são compostos raros e eles sim podem ser dosados em exames sanguíneos, tanto que a gente tem a dosagem de triglicerídeos no nosso corpo, tá? Então essa letra A está errada. A gente está procurando a errada? Não, a gente está procurando a correta, tá? Então vamos lá. São erroneamente, quem erroneamente? Os triglicerídeos, está falando de triglicerídeos, tá? Triglicerídeos são erroneamente confundidos com triacilgliceróis, que são outro tipo de lipídio. Errado, gente. Triacilglicerol é o outro nome dado a triglicerídeo. Não esqueçam disso, por favor. Tá? Quando eu estiver falando de triacilglicerol, eu estou me relatando também a triglicerídeos. É uma outra forma de falar do mesmo produto, do mesmo composto, tá? Do mesmo tipo de lipídio. Tá? Então a questão B também está errada. A alternativa C diz que por serem estruturas hidrofílicas, eles podem ser encontrados livremente na corrente sanguínea. Primeiro, eles podem até ser encontrados na corrente sanguínea, mas não de forma livre. Lembre-se que são gorduras. E gorduras nunca estão ligadas à forma livre. Eles estão sempre ligados a uma lipoproteína, né? Pode ser HDL, pode ser LDL, pode ser VLDL, pode ser até um quilomicron. Mas nunca sozinho. E outra coisa, essas estruturas não são hidrofílicas, elas são hidrofóbicas. As gorduras ou os colesteróis são hidrofóbicos e não hidrofílicos, tá? Resta-nos então a alternativa D, que é a alternativa correta da questão. São formados a partir de uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Foi aquilo que eu falei. Uma molécula de glicerol ligado a 3... molécula de glicerol ligado a 3 moléculas de ácidos graxos, formando triacilglicerol, tá? Ou triglicerídeo é outro nome conhecido. Então, a alternativa 15 é a letra D. Continuando, nós temos que, questão 16, os macronutrientes em forma de polímeros que têm o aminoácido como unidade fundamental. Tá? Quem seria, na verdade, o aminoácido como unidade fundamental? Quem são os macronutrientes que têm
o aminoácido como unidade fundamental? Gente, isso é muito simples. Deixa eu só botar aqui o carregador, senão esqueci de botar o carregador, né? Então vamos colocar aqui para a gente não ter problemas com a bateria. Pronto. Vamos lá. Quais são os macronutrientes que têm o aminoácido como unidade fundamental? Gente, os carboidratos têm como unidade fundamental quem? Os monossacarídeos. Os lipídios têm como unidade fundamental quem? Os ácidos graxos. E quem seria a unidade fundamental desse macronutriente? Quem teria como aminoácido, qual seria o macronutriente que teria o aminoácido como unidade fundamental? É óbvio que são as proteínas. Tá? Falei de proteínas, falei da junção de aminoácidos que se ligam uns aos outros, formando ligações peptídicas para formar uma cadeia proteica. Tá? Falei de carboidratos, é uma junção de monossacarídeos, formando de sacarídeos, que se for por sua vez juntos também formam polissacarídeos. Beleza? Então, nas proteínas ocorre a junção de aminoácidos. Questão 16, letra B. Na questão 17, ela pergunta sobre as proteínas. Vamos procurar a alternativa correta sobre as proteínas, tá? Entre as diversas funções exercidas pelas proteínas no organismo estão estruturais e imunológicas. Proteínas têm várias funções no organismo, mas sobretudo estruturais, ou seja, de formação de estruturas de tecidos, como por exemplo o colágeno, né, que é uma estrutura proteica que ajuda a formar pele, ajuda a formar cabelos, ajuda a formar unhas, tá? Importante para a elasticidade da pele. Então, função estrutural aí, no caso, uma proteína como colágeno. Imunológicas, beleza. As imunoglobulinas, que são anticorpos que nós formamos contra agentes externos, são tipos de proteínas. Então, nesse caso, está correta a alternativa A. As funções exercidas dentre as várias funções estruturais e imunológicas. Tá? A alternativa B diz que a estrutura básica dos aminoácidos contém um carbono central, beleza, tem sim os aminoácidos, tá? É um carbono central ligado a um radical amino e um ácido graxo. Beleza, ela é ligada a um carbono central ligado a um radical amino, mas não é ligado a um ácido graxo. O ácido graxo nada tem a ver com isso. O ácido graxo é um lipídio, um tipo de gordura. Não tem a ver com aminoácidos, tá bom? Nesse caso seria um carbono central ligado a um radical amino e um radical carboxila, tá bom? E não um ácido graxo. A alternativa B está correta, está errada, perdão. Os aminoácidos podem se subdividir entre essenciais e não essenciais. Está correto? Está correto. Eu sei que os aminoácidos podem ser essenciais e não essenciais. Apenas os essenciais no nosso organismo, o nosso organismo consegue sintetizar, não sendo obrigatório na dieta. Não, gente. Eu falei para vocês sobre aminoácidos essenciais, são aqueles que a essencialidade do aminoácido está na dieta, tá? Ou seja, aqueles que a gente precisa na dieta, porque a gente não consegue produzi-los no organismo, é que são os aminoácidos essenciais, beleza? Aqueles não essenciais são aqueles que a gente consegue produzir no nosso corpo e que não necessariamente precisa estar na dieta, tá? Precisa ficar bem clara essa distinção, tá? Então aí diz que apenas os essenciais do nosso organismo consegue sintetizar. Não. Os não essenciais do nosso organismo consegue sintetizar, não sendo obrigatórios na dieta. Está errado. São exemplos de aminoácidos não essenciais: triptofano, leucina e lisina. Não. Triptofano, leucina e lisina são exemplos de aminoácidos essenciais. A gente não produz eles no organismo e precisa ingeri-los na dieta. Então a alternativa correta nessa questão 17 é a letra A, que a gente já tinha visto, tá bom? Vamos finalizando. Questão 18. Sobre a degradação proteica e aminoácidos, o sinal de alternativa incorreta. Ela procura novamente a questão errada, tá? 3 daqui estão certas. Uma está errada. Vamos procurá-la. As proteínas são digeridas por enzimas digestivas As proteínas são digeridas por enzimas digestivas chamadas proteases e são reduzidas a aminoácidos. Gente, para essa questão a gente precisa ter em mente um conceito fundamental, que é degradação proteica, tá? Como é que acontece o processo de digestão ou degradação de proteína no nosso corpo? A gente ingere proteína,
a proteína é quebrada ou clivada ou destruída pelas enzimas proteicas, que são chamadas de proteases. Existem diversos tipos de proteases, tá? As aminopeptidases, as carboxipeptidases, enfim, uma dezena delas. Mas a gente tem que saber que proteases são tipos de enzimas que degradam proteínas. E elas degradam as proteínas em quê? Eu tenho proteínas formadas por vários tipos de aminoácidos. O que essas enzimas fazem? Elas clivam, quebram esses aminoácidos, quebram a proteína desses aminoácidos em aminoácidos pequenininhos. É isso que elas fazem, em aminoácidos separados. Então a alternativa A está correta. As proteínas são digeridas por quem? Por enzimas digestivas chamadas o quê? Proteases. E são reduzidas a aminoácidos. Está correto isso aí. Transaminação, desaminação oxidativa e ciclo da ureia são etapas da degradação dos aminoácidos. Isso aí já é um outro etapa na frente, tá? A partir do momento que a gente ingeriu a proteína, ela foi quebrada por enzimas digestivas, as proteases, em aminoácidos pequenos, os aminoácidos vão ficar disponíveis para o nosso organismo ser utilizado. E aí o nosso organismo vai quebrar esses aminoácidos, já em nível celular, tá, gente? Já dentro da célula. Já foi absorvido, já entrou na corrente sanguínea e chegou no tecido para a célula utilizar. Uma vez chegando nesse tecido, nessas células, aí sim os aminoácidos vão ser quebrados. E aí existem 3 etapas: transaminação, desaminação oxidativa e ciclo da ureia, tá? Então aí os aminoácidos está correto também. É a degradação dos aminoácidos já, não só da proteína, tá? Fica bem clara essa distinção. Letra C. O produto principal da desaminação oxidativa é a amônia, altamente produzida nos tecidos e saudável ao organismo. Uma das etapas do processo de degradação dos aminoácidos é, sim, a desaminação oxidativa. Isso acontece lá nos tecidos, lá nas células, e ela realmente produz amônia. Está correto isso aqui. E é altamente produzida nos tecidos. Está lá nas células, nos tecidos do nosso corpo. Nosso organismo começa a quebrar esses aminoácidos, gerar esse processo de desaminação oxidativa, e como produto desse processo bioquímico vai gerar o quê? Muita amônia. Essa amônia vai estar em grande quantidade nos tecidos, só que ela não é saudável para o nosso organismo. Tá? Então esse finalzinho da alternativa C que está errado. Tá? Por isso ela é a resposta certa. Tá? Ela é saudável no nosso organismo? Não. A amônia ela é extremamente tóxica. É um produto da desaminação oxidativa, da quebra dos aminoácidos, mas ela é extremamente tóxica ao nosso corpo. Tá bom? O ciclo da ureia, letra D. O ciclo da ureia gera a produção a partir de amônia e é eliminada pela urina. Sim. É a próxima etapa do processo. A desaminação oxidativa que acontece nas células do tecido do nosso corpo gera muita amônia. Essa amônia é muito tóxica ao nosso organismo. Eu tenho que eliminar de alguma forma. O organismo tem que eliminar essa amônia de alguma forma. Então, o que o organismo faz? Lá no fígado, essa amônia é captada, vem dos tecidos para o fígado. O fígado gera um processo de ciclo da ureia, que é um conjunto de reações bioquímicas, que vai gerar, a partir da amônia, substrato, gerar o quê? Ureia. E essa ureia vai sair eliminada na nossa urina. Esse processo de transformação da amônia para a ureia, a gente chama de ciclo da ureia, certo? Então a alternativa D está correta. A partir do ciclo da ureia, a gente gera a produção a partir de amônia e é eliminada pela urina. Então, na questão 18, o correto é a letra C, tá bom? Na questão 19, são características... Sim, na questão 18, letra C é a única errada, tá? As demais estão corretas, por isso a alternativa é a letra C. Na questão 19, são características da digestão proteica. Estou falando de digestão novamente, tá? A digestão proteica ela é realizada por proteases que reduzem proteínas aminoácidos. Mesma questão da anterior, tá? Processo de digestão, a gente ingere proteína, essa proteína é clivada, é quebrada, é destruída em porções menores pelas proteases a aminoácidos. Está correta a letra A, tá? Só que a gente está procurando características da digestão, exceto, ou seja, dessas 4 aqui, uma não é característica do processo de digestão. A primeira é sim, está correta. Então, não é nosso objeto, tá bom? Os aminoácidos são degradados em processos de transaminação, desaminação e ciclo da ureia. Acabamos de ver isso também. Processos de degradação de aminoácidos. Letra B está correta.
A digestão degrada a estrutura primária das proteínas. E a letra C, o comprometimento da estrutura proteica na digestão acontece apenas no nível secundário, terciário e quaternário. Gente, vamos lembrar de dois conceitos extremamente importantes, tá? Que isso vai cair na prova. Desnaturação e digestão. Desnaturação proteica e digestão. O que é desnaturação proteica? É quando eu submeto a proteína a uma condição química ou física onde aquela conformação dela, lembre-se que a proteína ela pode se conformacionar, lembra da questão da toalha? Pronto. Ela é uma cadeia de aminoácidos juntos uma nas outras. Ela é uma cadeia longa, ela precisa se tornar pequena para caber dentro da célula. Então o que eu faço? Eu torço ela, eu enrolo ela, eu dou nó nela, eu deixo ela mais condensada possível. Esses processos de contorcionamento da célula, da molécula da proteína, eu chamo de estruturas que eu vou torná-las estrutura secundária, quando eu torço a estrutura para deixar ela menorzinha. Terciária, quando eu junto uma na outra, deixo ela próxima uma da outra. E a quaternária, quando eu dou um nó, ou seja, eu deixo como se fosse uma toalha molhada, torcida, amassada e dado nó. Eu deixo a toalha pequenininha. Isso é a estrutura proteica no seu nível mais condensado possível, tá? Na desnaturação proteica, quando eu submeto ela a agentes com pH ou então altas temperaturas, o que acontece com essa estrutura da proteína? Eu desfaço a estrutura quaternária, eu desfaço a estrutura terciária e a secundária, mas a primária ela é mantida intacta. Eu não quebro as ligações dos aminoácidos que caracterizam a estrutura primária da proteína. Lembre-se disso. Na desnaturação proteica, eu só comprometo a estrutura quaternária, terciária e secundária. O que é que compromete a estrutura primária da proteína? Somente a degradação, somente a digestão. É quando eu, de fato, quebro as ligações entre os aminoácidos, desfazendo a proteína. Tá bom, gente? É muito importante isso. Não esqueçam, tá? Então, baseado nisso, a digestão degrada a estrutura primária das proteínas. Sim, degrada. Está correta essa informação, tá? O que não degrada é o processo de desnaturação. O comprometimento da estrutura proteica na digestão acontece apenas no nível secundário, terciário e quaternário. Não. O comprometimento da estrutura proteica na digestão acontece em nível primário, quando eu quebro a estrutura dos aminoácidos ligados uns aos outros, desfazendo, de fato, a molécula da proteína, tá? A resposta certa é a letra D, porque as três primeiras são sinais, são características do processo da digestão proteica. A última aqui não é, tá bom? E, finalmente, a última questão, a questão 20, diz que durante o processo de síntese proteica, as moléculas de DNA geram RNA, que por sua vez geram cadeias de proteínas. Esses processos são chamados respectivamente de questão de prova, gente. E é muito simples. O que eu preciso que vocês saibam? Primeiro, que assim como o carboidrato, assim como a glicose, e assim como o lipídio, gordura, o nosso organismo também é capaz de produzir proteínas, tá? A gente viu que nosso organismo produz açúcar, produz glicose, através de um processo chamado gliconeogênese. A gente viu que o nosso organismo é capaz de produzir lipídios através da síntese lipídica, tá? E a gente também sabe que o nosso organismo é capaz de produzir proteínas, certo? Qual a finalidade disso? Demanda de acordo com o código genético, certo? O DNA vai sinalizar que nosso organismo precisa de determinada proteína, e aí o DNA, que está lá no núcleo da célula, se transforma parte dele em RNA. Esse RNA vai se transformar em uma síntese, uma fita de proteína, de uma cadeia proteica. Então, são dois processos que acontecem. O DNA se transformando em RNA e o RNA se transformando em proteína, certo? Então, nesse primeiro processo, DNA virando RNA, eu tenho que é um processo de transcrição. E do RNA virando proteína é um processo de tradução. Então a resposta certa é a letra D de dado, certo? Não esqueçam disso, tá bom, gente?
Gente, agradeço demais o cuidado e a atenção de vocês. Espero que dê tudo certo na prova. Qualquer dúvida, entre em contato. Coloquem aqui embaixo sua dúvida, o seu comentário, tá bom? Para que a gente possa tirar as dúvidas o mais rápido possível. Não esqueçam, dê o sinalzinho, dê o joinha, que é muito importante também, para a gente saber que o trabalho foi bem feito, tá bom? Dê o seu like, né, como se diz. É muito importante também saber que a gente fez um trabalho correto, tá bom? Vamos nos concentrar, façam os exercícios. Qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo, repito. Estamos a postos para ajudar vocês no que for preciso, tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações.